cheguei no meu leque, né? Já fiz, ó, 3 correntinhas, cheguei no meu leque. Aí vou novamente fazer um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e vou vir aqui, ó, no meio onde eu fiz a união desses 3 leques, né? Vou colocar e prender com um ponto baixo. Fazer uma correntinha, ficando assim, ó, tá? Fazer uma correntinha e voltar aqui dentro e fazer um ponto alto, 2 pontos altos. E vou vir aqui, ó, tá certo? Nesse espaço aqui da correntinha, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no espaço da minha correntinha e prender o meu leque pra ir prendendo esse lado aqui a esse aqui, tá certo? Vai ficar dessa maneira. Agora eu vou trabalhar, né, as 3 correntinhas e os 2 pontos até chegar novamente no leque e vou trabalhando até finalizar toda essa carreira, que o início da minha carreira foi aqui. Então, pessoal, já uni toda essa parte aqui, né, já cheguei no meu leque, ó, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha, vou vir aqui, ó, prender com um ponto baixo, né, fazer uma correntinha e voltar aqui dentro e concluir o meu leque, fazendo mais 2 pontos altos, tá certo? E agora eu vou trabalhar, né, normal, 3 correntinhas e um ponto baixo. Aqui nessa união, se vocês quiserem trabalhar com 2 correntinhas ou com uma correntinha, fica a critério de vocês, tá? Eu quis trabalhar com 3 correntinhas porque dessa maneira minha bolsa vai ficar com um tamanho maiorzinho, tá certo? Mas a quantidade de correntinhas fica a critério de vocês, tá certo? Pessoal, já estou finalizando a minha carreira, né? Já fiz minhas 3 correntinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? Fazer mais um ponto para ficar mais firme, né? E poder cortar o meu fio, tá certo? Então, vou fazer 2 partes dessa maneira. Agora, eu vou ainda continuar trabalhando com a minha linha na cor marrom, tá certo? Vou dar uma laçada, né, na minha linha e vou pegar aqui, ó, uma das minhas laterais, né? Então, vou pegar essa aqui, ó, aqui dentro do meu leque, tá certo? Vou prender com um ponto baixo e vou fazer 2 correntinhas. Aqui dentro desse primeiro ponto do meu leque, vou fazer um meio ponto alto, tá certo? Um meio ponto alto, por isso que eu trabalhei 2 correntinhas. No próximo, vou fazer também um meio ponto alto. Então, vou trabalhar, ó, vou trabalhar com meio ponto alto, né? Então, aqui dentro da minha correntinha, eu fiz uma, aqui dentro desse ponto alto fiz um, desse outro ponto alto fiz um. Aqui, ó, na correntinha um meio ponto alto e aqui outro meio ponto alto. Aqui, ó, nesse ponto baixo, outro meio ponto alto. Aqui dentro da minha correntinha, um meio ponto alto, 2 meio ponto alto. E aqui dentro desse meu ponto baixo, vou colocar um meio ponto alto, tá certo? Novamente, aqui dentro, ó, da minha corrente, vou colocar um meio ponto alto, 2 meio ponto alto. Aqui, ó, vou colocar um meio ponto alto e dentro de cada correntinha eu vou trabalhar 2 meio ponto alto, tá certo? E dentro do meu ponto baixo, né, em cima do meu ponto baixo, vou trabalhar um ponto meio alto. Aqui, ó, 2, vou trabalhar até chegar ao leque, tá? Pra gente trabalhar lá o leque. Novamente aqui, ó, 2, né? Aí cheguei no leque. Nesse meu primeiro ponto, vou colocar um meio ponto alto, no segundo ponto, um meio ponto alto e aqui dentro, ó, aqui dentro, vou colocar um meio ponto alto, tá certo? Nessa união deles dois. Aqui, nesse próximo ponto, vou colocar um meio ponto alto e aqui no próximo ponto, um meio ponto alto. Então, dessa maneira, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó,
dentro da correntinha desse meu leque, tá certo, pessoal? Já concluí a minha carreira com meio pontos alto, tá certo? Agora, vou dar mais uma laçadinha, né? Fazer mais um ponto para ficar firme. E vou cortar o meu fio na cor marrom. Agora eu vou trabalhar uma carreira com meio ponto alto com a cor natural, tá certo? Vou dar uma laçada, né? Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, vou colocar a minha linha, tá? Vou prender com um ponto baixíssimo e vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar também com meio ponto alto. Então, em cada ponto de base, eu vou colocar novamente um meio ponto alto, tá certo? Aqui, ó. Vou trabalhar com meio ponto alto até finalizar essa carreira, tá certo? Da mesma forma que eu estou fazendo desse lado, vou trabalhar do outro lado, tá certo? Pronto, então vou trabalhar com meio ponto até chegar aqui no finalzinho da minha carreira. Pessoal, já fiz, né, a minha carreira com meio ponto alto na cor natural, tá certo? Vou finalizar aqui, tá? Vou cortar o meu fio e agora vou fazer uma carreira com meio ponto alto na cor laranja, tá certo? Da mesma maneira que eu tô fazendo desse lado, eu vou fazer do outro lado, tá certo? Aí eu vou vir aqui, ó, novamente, né? Vou prender minha linha laranja com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas e vou seguir trabalhando para cada meio ponto. Vou seguir trabalhando um meio ponto, tá certo? Até chegar lá no finalzinho e finalizar essa minha carreira. Trabalhando sempre com meio ponto alto, tá certo? Vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho da minha carreira. Pessoal, já terminei, né, a minha carreira de meio ponto com a minha linha laranja, tá certo? Tudo que eu fizer nessa parte aqui, eu vou fazer na outra parte, tá? Tudo que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro lado também da bolsa. Agora, pra gente finalizar essa parte aqui de cima, antes de colocar o zíper, vou fazer mais uma carreira, tá? Com ponto natural, com a cor que diga, desculpa aí, natural. Então, vou trabalhar novamente, tá? Meio ponto. Prender aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, vou fazer duas correntinhas e vou trabalhar com meio pontos, tá certo? Até finalizar toda essa carreira. Então, como eu falei pra vocês, tudo que eu fizer desse lado, vou fazer também do outro lado da minha bolsa, tá certo? Trabalhar aqui, ó, com meio ponto. Então, vou trabalhar para cada carreira, né? Para cada ponto da minha carreira de base, vou trabalhar um meio ponto, tá certo? Dessa cor aqui, da cor natural. Deixa eu pegar aqui direito que apertou um pouquinho, pronto. Depois eu arremato esse fio aqui. Todos os fios depois eu sempre arremato, tá? Pronto, então vou trabalhar dessa maneira até chegar aqui no finalzinho, tá certo? Já terminei aqui, ó, de fazer a minha carreira com ponto na cor natural, né? Agora, eu trabalhei com meio ponto, tá? Com meio ponto alto, tá certo? Agora a gente vai trabalhar novamente com a linha na cor marrom. A gente vai fazer toda essa volta aqui, tá? Aqui na parte de baixo e aqui desse outro lado, tá? Porque essa parte aqui é a parte de cima da minha bolsa, tá certo?
Então, ó, novamente vou dar uma laçada, né, com a agulha na minha linha marrom, tá certo? E vou começar daqui, ó, desse primeiro ponto aqui de cima, tá? Então, ó, vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou colocar minha agulha, prender com um ponto baixíssimo. Vou prender com um ponto baixíssimo, tá? E vou trabalhar uma correntinha, duas correntinhas. Aí, ó, aqui eu coloquei um ponto, né? Aí aqui, ó, venho aqui na cor, né? Na linha da cor laranja aqui, ó, vou colocar, vou trabalhar com meio pontos também, tá? Vou fazer aqui, ó, um meio ponto. Aí vou vir aqui, ó, no finalzinho, né? No início do ponto laranja com o natural. Vou colocar outro meio ponto. Vou ficar trabalhando com meio ponto, tá? Meio ponto. Aí venho aqui, ó, novamente. Boto um meio ponto. Venho aqui, ó, novamente, né? Nesse ponto marrom aqui. Nesse meio ponto marrom. Vou colocar um meio ponto. Se vocês quiserem, pode fazer com pontos baixos, tá? Ou pontos altos. Fica a critério de vocês. Aí aqui, ó, onde tem essa minha correntinha, vou colocar um meio ponto, né? Vou colocar outro meio ponto. Fiquei com 2 meio pontos. Aí aqui, ó, nesse ponto alto do meu leque, vou colocar um meio ponto. Deixa eu pegar aqui que ficou apertado. Vou pegar aqui, ó, vou colocar um meio ponto. O próximo ponto alto do meu leque, vou colocar outro meio ponto, tá? Dentro dessa minha correntinha, né, do meu leque, que finalizou o meu leque, vou colocar um meio ponto, 2 meio ponto. Aqui, ó, nesse meu ponto baixo, vou colocar um meio ponto. Então, eu vou trabalhar dessa maneira. Onde tiver a minha correntinha, eu vou colocar 2 meio ponto. Onde estiver o meu ponto baixo, vou colocar um meio ponto, tá certo? E aqui no meu leque, vou colocar um meio ponto nesse ponto alto, um meio ponto nesse outro ponto. E aqui, tá? Eu coloco um meio ponto na união dos meus 2 leques, tá certo? Pronto, pessoal, ó, cheguei aqui no meu leque. Aqui, ó, vou colocar um meio ponto. Aqui no próximo ponto alto do meu leque, vou colocar um meio ponto. E aqui na união desses 2 leques, ó, bem no meio, vou colocar um meio ponto. Aí já passo aqui pro próximo ponto do meu leque. Vou colocar um meio ponto e no próximo um meio ponto. E na minha correntinha, né, vou colocar vou colocar 2. No ponto baixo, vou colocar 1. E em cada correntinha, eu vou trabalhar 2 meio ponto, tá certo? Então, eu vou trabalhar dessa maneira até chegar aqui no finalzinho.